dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor. Amém. Amém? Amém. Não precisa nem falar porque que já todo mundo está acostumado. Que bom. É sinal da nossa atenção, da nossa reverência a Deus. Que a gente possa dedicar esse tempo aqui, né? E as nossas mentes em buscar a louvar a Deus, a dedicar nossas vidas, nosso entendimento, nossa mente, a entender a palavra, a compreender aquilo que o Senhor quer trazer para nós, seja mais do que apenas um compromisso de nós estarmos aqui, mas um tempo onde nós nos alegramos em estar na casa de Deus e na presença de Deus. Eu acho que isso agrada o coração do Senhor, saber que nós fazemos isso com amor, com dedicação, que a gente possa fazer isso, né, dedicando esse tempo, esse dia. Vamos estar orando, né, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos pela vida, ó Pai. Te agradecemos pelo dia que o Senhor preparou, separou para cada um de nós. Te agradecemos, ó Deus, por essa casa, por essa igreja, onde nós temos a oportunidade de livremente, como irmãos, ó Deus, estar aqui professando a nossa fé, professando, Deus, a nossa devoção ao Senhor, sabendo, ó Deus, que o Senhor está aqui presente, o Teu Santo Espírito, ó Deus, conosco, Pai. Que nós possamos nessa manhã, com os nossos corações alegres, ó Pai, adorar ao Senhor que é digno, ó Pai, do nosso louvor, da nossa adoração. Que nós, ó Deus, possamos fazer isso, ó Deus, com toda a dedicação, com todo o temor, ó Deus, mas sobretudo, ó Pai, sabendo que como irmãos, ó Deus, nós estamos aqui expressando a nossa fé no Senhor. Pai, que tudo que nós fizermos aqui nessa manhã, ó Pai, que a Sua palavra possa ser dirigida aos nossos corações, que nós possamos, ó Deus, ser confrontados por ela, que ela, ó Deus, trabalhe as nossas mentes, a fim de que nós possamos ser mais parecidos com o Senhor, Pai. Amém. Essa é a Tua vontade, ó Deus, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade, ó Deus, a tratar com cada um de nós aqui nesta manhã. Amém. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do pastor Donizete, que vai estar nos ministrando a Sua palavra hoje, ó Deus. Que o Senhor use a sua vida, ó Deus, como instrumento do Senhor. Amém. Ó Pai, capacite, ó Deus, para que possamos juntos com Ele, ó Deus, aprender mais e mais do Senhor. Amém. Tudo isso, nós te agradecemos, nós louvamos ao Teu nome. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós vamos estar adorando o Senhor no cântico. Logo depois, o pastor Donizete está com a palavra. Amém. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. E aqueles irmãos que vieram preparados para fazer a sua oferta, fique à vontade. Enquanto nós estaremos entoando um cântico, onde estaremos adorando nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã e que os irmãos estejam em oração. Amém? Sentado no
presença. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, Pai. Ainda em oração, a Beatriz estará louvando mais um cântico para nós. Que o Senhor nos abençoe.
graça. Que o Senhor nos dê uma manhã de paz, sabedoria, abra os nossos entendimentos, Pai, para que possamos alimentarmos da Sua palavra. Que eu abençoe a vida do pastor Donizete, onde estará ministrando a Sua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Graças pais, irmãos. Amém? Amém. Domingo maravilhoso, né? O chuvinho de ontem. Regou a terra, molhou as plantações de Deus. Eu tenho certeza que apagou um pouco da poeira, né? E essa manhã nós estamos aqui para ouvir um pouco a palavra do Senhor. Que Deus abençoe cada um que veio, as pessoas que estão nos vendo e nos assistindo pelas redes sociais. E vamos fazer uma reflexão hoje sobre o sofrimento. Deus nos ama? Sim. E por que nós sofremos? Se Deus nos ama, por que nós sofremos? Passamos por angústia, sofrimentos, perdas. E agora o mundo, está passando por um grande sofrimento. Pessoas estão perdendo seus entes queridos. Outros estão desempregados. Outros pais estão chorando porque querem levar alimentação para os seus filhos. Mães estão chorando, mães estão sofrendo. Tanto pessoas que já decidiram sua vida com Cristo, como também pessoas que não decidiram. Enfim, Deus nos ama. Por que nós sofremos? Vamos relembrar um texto aqui? Creio que é pela nossa desobediência e nossa ingratidão, né? Também. Evangelho de João, capítulo 11. Vamos estar lembrando aqui um trechinho de uma narrativa bíblica. Evangelho de João, capítulo 11. Vamos ver a partir do versículo 1. Todos conhecem essa passagem, né? Estava enfermo Lázaro de Betânia, na aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Estava Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que... Senhor, Lázaro estava enfermo. Essa história toda da Bíblia todos conhecem. Então chegou essa notícia para Jesus. Jesus amava Lázaro, seu amigo, não amava? Ele ficou 2 dias ainda para ir lá atender. E quando ele chegou lá, já fazia 4 dias que Lázaro estava morto, estava cheirando mal, estava fedendo. Mas Jesus não amava ele? Por que não foi correndo? Porque tudo na vida tem um tempo. As coisas de Deus, as horas de Deus, os momentos de Deus são diferentes do nosso. Aquilo que Deus tem para nós é diferente daquilo que nós pensamos. A carta de intenção que Deus tem para cada um de nós é bem diferente da nossa carta. Por isso, então, a gente passa por essas coisas. Então, o problema do sofrimento não é uma questão apenas de filosofia, mas é de teologia também. Por quê? Deus, teologia, estudo. Nós, irmãos, não vamos conseguir, ou pelo menos não estamos conseguindo, vamos dizer assim, entender se Deus nos ama, por que nós passamos por sofrimento. E Deus nos ama de verdade. Tanto Ele nos ama que João 3,16 diz que Deus amou seu Filho único, né? Deus, seu Filho único, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Ele deu o melhor dele para nos dar vida. Isso é uma questão de amor. Se nós formos ver versículos da Bíblia, nós vamos ver que quantos versículos tem que Deus nos ama, que Deus nos quer. Mas
o amor de Deus, talvez nós não entendemos. Se Deus nos ama, por que nós sofremos? E essa é a reflexão que nós vamos fazer nessa manhã. E os judeus questionaram o amor de Deus por Lázaro. Se Jesus amasse tanto Lázaro, por que ele ainda não veio? Por que ele ficou 2 dias lá? Só veio depois. Tudo isso foi feito para a glória de Deus. E até o sofrimento também pode acontecer na nossa vida para a glória de Deus. E é isso que nós vamos fazer uma reflexão aqui nessa manhã. Tá? Então, ao longo dos séculos, vem sempre essa pergunta: por que sofremos? Por que a nossa dor não cessa? Alguns pontos importantes, irmãos, que nós vamos aprender essa manhã. O sofrimento não é fruto do desamor de Deus, mas do pecado. Mas nem sempre também está relacionado ao pecado. Então, o sofrimento é filho do pecado. Logo, se não estivesse existido a queda, não teria ou não havia o sofrimento. A queda de Adão e Eva, nossos primeiros pais. Somos concebidos em pecado e nascemos com uma natureza corrompida no mundo que está gemendo, açoitados por muito sofrimento. O mundo que nós vivemos é um mundo corrompido. É um mundo que está aí chorando. É um mundo que está gemendo. Não só por conta da pandemia, mas por conta da sociedade de um modo geral. Né? Muitas famílias não têm mais aquele amor que tinha uns pelos outros, muito menos pelas coisas de Deus, pelo amor de Deus, pelas coisas que Deus tem nos dado. Então, o sofrimento é consequência inevitável do pecado. O pecado é como uma fonte poluída de onde copiosamente flui o sofrimento. Se nós pensarmos que quando Adão e Eva foi colocado lá, o Adão lá no paraíso, e logo houve a queda, houve a desobediência, o pecado, ali não havia sofrimento. Mas após o pecado, após a desobediência, entrou então o pecado. E isso, quando nós somos concebidos, já nascemos com o pecado. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único suficiente Salvador, nós entendemos que, muitos até falam que venha para Jesus e você não tem mais problema nenhum. Não é assim? Muitos falam. Depois que você vier para Jesus, depois que você aceitar Jesus, acabou o seu problema. Mas não foi Jesus mesmo que disse: no mundo tereis aflições, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós não estamos isentos de ter problema, de ter sofrimento. Mas o pecado é como um anzol que por detrás da isca do prazer esconde a cara e o sofrimento da morte. Também tem nos outros exemplos pessoas que são fiéis realmente a Deus e sofrem. Pessoas que são tementes a Deus e que sofrem também. Então o sofrimento, ele está, vamos dizer assim, no nosso meio. Uns vão sofrer muitos, outros vão sofrer poucos, e outros às vezes nem vão passar pelo sofrimento. Mas o sofrimento, ele existe. E ele não escolhe ninguém, não escolhe raça, não escolhe idade, não escolhe cor. Ele aparece na vida das pessoas de uma hora para outra. Não é? Então Lázaro era amado por Jesus, mas estava enfermo e chegou a morrer. A vida cristã, ela não está isento de problemas, ela não é invulnerável ao sofrimento. Pode ser que nós passamos por um grande tempo, ou passamos por um tempo enorme, sem sofrimento. Mas a verdade é que o sofrimento, ele existe.
E nós precisamos entender isso. Deus é amor, mas o sofrimento, ele pode advir na nossa vida a qualquer momento, a qualquer tempo. Que nós precisamos entender, que nós precisamos conciliar esse amor de Deus, saber que apesar do sofrimento, apesar daquilo que vem acontecer conosco, ou na nossa família, Deus continua sendo Deus, o Deus de amor, o próprio amor. Tá? Então, amados, a vida cristã, ela é cheia de intempéries, somos caluniados, somos mal desejados, vamos dizer assim, não é? As pessoas falam mal de nós, mesmo que você tenha um bom testemunho, você tenha um bom exemplo, mesmo assim as pessoas caluniam ainda, as pessoas falam, as pessoas sentem inveja, as pessoas não aceitam, não é? Mas isso tudo faz parte da vida cristã. E se não houvesse a dor, nós subitamente nós não buscaríamos a Deus. Não é? O quão difícil é a gente buscar a Deus quando as coisas estão bem na nossa vida. Quando você está com a sua situação financeira normalizada, quando a família não tem sofrimento nenhum, dor nenhuma, nós tendemos a buscar mais a Deus. Mas quando nós estamos com dor, com sofrimento, muitas das vezes nós, ao invés de buscarmos a Deus, nós o afastamos, achamos que Deus é culpado de tudo isso. E Deus não é culpado por as coisas que acontecem na nossa vida. Tudo que acontece na nossa vida, na sua maioria, é culpa nossa. É culpa nossa. Talvez porque nós não damos atenção àquilo que Deus tem para nós. Então a dor é uma trombeta e o sofrimento um aviso solene de que é impossível transgredir os preceitos de Deus e ficar impune. Quanto mais eu busco a Deus, mais eu recebo de Deus. E quanto mais eu transgrido a lei de Deus, certamente mais sofrimento eu vou ter. Isso é natural, não é? Mas se eu estou com Deus, eu sei que Deus me ama, logo, eu penso que eu não vou passar por sofrimento. Mas é um grande engano, porque pode ser que eu esteja bem relacionado com Deus, com uma vida íntima com Deus, e passar por sofrimento do mesmo jeito. Mas então a vida cristã não vale a pena? Lógico que vale, porque nós estamos falando aqui, terreno. Mas nós temos uma promessa eterna, no qual não vai mais haver sofrimento. Tá? Então, se a violação de uma lei física desencadeia uma consequência inevitável, assim também a violação dos preceitos morais e espirituais deságua em sofrimento grande. E muitos tentam abafar essa voz, mas nós precisamos entender que tudo nessa vida tem um preço. Tudo nessa vida tem algo que vai nos explicar através da sua palavra. Tá? Então, o salário do pecado é a morte, e aqueles que buscam o prazer do pecado descobrirão que ele é uma fraude. Pecado sempre vai trazer tortura. Pecado sempre vai trazer sofrimento. Pecado vai sempre nos afastar de Deus. O pecado vai fazer com que a gente pense que Deus não nos ama. O pecado sempre vai falar alto no nosso ouvido, dizendo que não vale a pena amar a Deus. Não vale a pena dedicar a Deus como você está sofrendo. Foi assim que os fariseus falavam ali. Mas se Jesus é amigo de Lázaro, por que ele não veio logo que foi chamado? Porque tudo tem um tempo certo. Tudo tem um momento certo. Tem uma hora certa nas coisas de Deus. Para Deus agir, para Deus falar, para Deus nos orientar. E é interessante que
O pecado, além de ser uma fraude, seu vinho é doce ao paladar, mas amargo no estômago, diz o Provérbios. Ele produz uma sensação de prazer no momento, mas provoca um sofrimento eterno. Então, amados, nós entendemos que o sofrimento precisa ser o nosso pedagogo, nos ensinar em alguma coisa, e não ser o nosso coveiro. Tá? Jó, a história de Jó, ela é interessante, que Jó passou por um sofrimento muito grande, e que a sua esposa chegou para Jó, lá no capítulo 2, né? E fala assim: Jó, por que você não amaldiçoa o seu Deus, Jó? O que ele estava querendo dizer ali? Jó, por que você não abandona esse Deus? Você fala tanto nele, nesse sofrimento que você está aí, sua carne está tudo descoberta, você precisa se coçar com um casco, um pedaço de telha, alguma coisa assim, você está mal cheiroso já pelas suas feridas, por que você não abandona o seu Deus? E Jó dá uma resposta para sua esposa: não, eu continuo com meu Deus, apesar desse sofrimento, porque eu sei que ele vive, porque eu sei que ele é Deus. Isso pode acontecer também conosco, da gente achar que a gente está passando por determinada situação, que Deus não existe, ou se existe, por que ele deixa a gente passar por isso? Não é? Às vezes a gente pode estar fazendo esse questionamento, mas Deus existe, Deus é amor, Deus é o próprio amor, e Ele nos ama, apesar do sofrimento que nós venhamos passar, ou que poderemos estar passando. Deus nos ama. Então muitas pessoas se desesperam a ponto de dar cabo à própria vida, ao passarem pelo vale de sofrimento. Pessoas que dizem assim: eu vou terminar com a minha vida, com a pessoa que se suicida, por exemplo, porque agora acabou o meu sofrimento. Mas é aí que começa o sofrimento dessa pessoa. É um grande engano, porque é aí que vai começar realmente o sofrimento. Porque as pessoas não têm essa esperança de que Deus é amor, que no dia certo, no momento certo, vai fazer alguma coisa para a vida dessas pessoas. E isso é interessante, que nós estamos passando num mundo de muito sofrimento. Se você olhar o olhar das pessoas na rua, se você sentar na praça, você vai ver a fisionomia de algumas pessoas passarem, você vai ver que aquela pessoa está sofrendo. Você não precisa nem perguntar para ela, mas você vai olhar, vai ver que ela está passando por um grande sofrimento. E às vezes, a pessoa pode estar sorrindo, mas também por dentro ela está passando um grande sofrimento. É por isso que nós precisamos colocar na nossa mente, no nosso coração, que Deus nos ama. Se estamos enfrentando, se vamos enfrentar algum sofrimento, alguma enfermidade, que é no físico, ou doença que é na alma, que Deus vai estar do nosso lado, independente daquilo que está acontecendo. Ontem teve aniversário da Sara, filha do Zé, a Sarinha. A gente vê a criança, ela não está preocupada se o pai vai ter dinheiro para comprar leite ou não, se vai ter almoço ou não, ela quer fazer a brincadeira dela ali. Por isso que Jesus falou: deixai vir as minhas crianças, porque de tais a alegria, né? Mas a gente percebe que mesmo as pessoas mais que estão ali, algumas pessoas já mais maduras, você olha a fisionomia da pessoa, está vendo bolo, está vendo cachorro quente, está vendo refrigerante, mas mesmo assim você nota que a pessoa ela está com algum tipo de problema. Isso não é porque a gente é psicólogo, porque é médico, nada disso, porque a gente vê as fisionomias das pessoas, da luta que as pessoas estão passando. Então nós precisamos ficar atentos, né? O rei Davi, ele fala assim, no Salmo 119, versículo 71, foi bom eu ter sido castigado para que aprendesse os teus decretos. O sofrimento, muitas vezes, faz a gente enxergar mais longe, faz a gente aprender algumas coisas, não é? Porque
sofrimento faz a gente crescer, ou deveria fazer a gente crescer, espiritualmente falando, para que a gente pudesse agradecer mais a Deus, né? Mas nem todo sofrimento é fruto do pecado específico ou de um castigo. Vocês lembram do servo que Jesus fez um barro e colocou ali nos olhos dele? Perguntaram para ele se era pecado dele, se era dos pais dele. Não, não era o pecado nem de um nem do outro. Mas ele que já tinha nascido com aquilo lá, né? Quando João fala sobre isso. Então, o que mais hoje tem afetado as pessoas são a maneira de pensar. Pensar que Deus não existe. Pensar que Deus está no céu tão longe e que Ele não está olhando por nós. Isso é comum. Até no nosso meio, nós sabemos que Deus está conosco. Que Deus quer nos abençoar. E que acima de tudo, que Deus nos ama. E nos ama de verdade. Não é? A Bíblia diz que ainda que nossos pais, a nossa mãe nos abandona, Deus nunca nos abandonará. Porque Ele nos ama de verdade. Não é? Então, nesse mundo, nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por intempéries, nós vamos passar por uma série de coisas, porque o mundo está fechando. Não é? Há quem diz que já que nós somos a última geração, e o pastor Davi tem pregado aqui sobre essa questão da escatologia, né? Panorama bíblico, falando sobre os acontecimentos que estão acontecendo. Por isso, então, cada dia vai ser pior. Só vai ser melhor para aqueles que buscam Deus, né? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, diz o louvor. Porque eu sei que Jesus está vivo, então o amanhã para mim pode ser até melhor. Mas quem não crer nessa verdade, ele vai ficando cada vez mais abrutecido, cada vez mais descrente em Deus. É por isso que nós precisamos nos fortalecer, né? Para que a gente possa ter forças para poder falar para os nossos familiares aquilo que pode acontecer, que vai acontecer num tempo determinado que nós não sabemos, que é essa grande tribulação. Hoje, qualquer lugar que você vai, as pessoas só falam em vacina, né? Pessoas querem ser vacinadas, as pessoas estão botando tudo, 100% dos seus pensamentos na vacina. Mas e Deus? Aonde está? Né? Os cientistas, eles têm ido de um lado para o outro. Tem se debatido, os médicos, os governantes. Mas e Deus? Aonde está? O que eles pensam sobre Deus? Qual é o respeito deles que eles têm por Deus? Por aquilo que Deus criou? Não é? Por aquilo que Deus está no controle? Então, nós estamos num mundo muito difícil. E vamos passar por mais dificuldades. Não é? Temos aí no país mais de 14 milhões, né, de desempregados. Muitos pais de família estão aí um sufoco muito grande, pessoas que não estão conseguindo trabalhar, não estão conseguindo tratar de sua família, cuidar de sua família, muitas mães desesperadas, muitos jovens desesperados, porque o mundo vai ser assim, porque o mundo está passando por isso e o mundo não tem assim uma perspectiva de melhora, nem da parte social, nem do governo, nem de cientista, e nem também da igreja, porque a igreja, que deveria ser a luz e sal da terra, também está apagada, né? Nesse mundo tão tormentado, nesse mundo tenebroso, a igreja está apagada, né? Nós que somos luz da terra e sal do mundo, muitas vezes não temos dado sabor a nem os nossos familiares, né? Não temos sendo luz nem na nossa família. A verdade grande é essa. E aí, as igrejas continuam com as igrejas, as megas igrejas, continuam com os seus artifícios de atrair pessoas através de coisas, não?
mas não porque Deus é o Senhor daquela igreja, daquele povo, daquela comunidade. Então, felizes são as pessoas que têm ainda esse vigor de buscar um estudo, né? Não é porque estou aqui, um estudo, conforme temos tido aqui, conforme tem tido em outros lugares, que tem buscado a viva palavra de Deus, e estudado e praticado, e, acima de tudo, sabendo que a palavra está falando é uma grande verdade. Então, amados, o que importa para nós? O que importa para nós é o que está escrito lá em Atos 14, 22, por favor, Bíblia, coloca para nós. Atos dos Apóstolos, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Quantas tribulações vão passar? Não sabemos. Mas o que importa é que nós possamos entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Tá? E para a gente já está aqui quase encerrando essa reflexão. O sofrimento presente pode ser algo da consolação eterna. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. O que vamos passar, irmãos, ou se vamos passar, é momentâneo. Mas o que importa é que nós temos uma promessa de Deus para nossas vidas. Ainda que aqui nós venhamos passar por grandes tribulações, o que importa é que nós temos uma promessa de Deus para nossas vidas. E é uma promessa verdadeira. Então o sofrimento deve ser visto como a luz da eternidade. O sofrimento do justo é passageiro e suave, quando comparado com a glória por vir a ser revelada em nós. Romanos 8, 18. Paulo escrevendo aos Romanos, sabia colocar para nós. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Estamos gemendo, estamos passando por sofrimento, mas o que está por vir é muito melhor. Tá? É muito melhor. Então, aqui pisamos estrada crivada de espinhos, mas então pisaremos em outro terreno na eternidade, aquele que o Senhor Jesus preparou para nós. E é isso que nos traz alegria. É isso que faz com que nós sabemos que Deus nos ama de verdade. Tudo está certinho, tudo está preparado para o momento certo, na hora certa. É que nós somos ociosos, né? Nós queremos um negócio para agora, para ontem, né? Para nossa semana. Mas é um pouco mais de paciência, um pouco mais de perseverança, um pouco mais de cuidado ao falar algo que entristece o coração de Deus. Né? Temos que deixar de murmurarmos, de reclamar da vida. Sabemos que as coisas estão acontecendo, que o mundo está ficando difícil, que o nosso país está difícil, mas nós sabemos que nós temos um Deus que tudo está a par. Nada foge do seu controle. Tudo está sob o controle de Deus. Ainda que eu e você achamos que não tem jeito, que as coisas estão muito difíceis, uma hora a bonança vem e nós estaremos com Deus. Tá? Então aqui os nossos olhos ficam inchados de tanto chorar, mas naquele dia Deus enxugará as lágrimas do nosso coração. Apocalipse capítulo 21, versículo 4.
é só um pouco mais de paciência, um pouco mais de perseverança e buscarmos a Deus. Né? Aqui vivemos como estranhos e peregrinos, mas em breve mudaremos o endereço e viveremos na casa do Pai. Já foi Jesus que disse: vou para a casa do Pai, busco preparar a morada. Se assim eu não fosse, eu não teria feito. Não sei, cada um pensa o que quer. Tem muitos que querem ficar morando aqui, né? Tem uns até acham que vai reinar aqui na terra para sempre. Mas Jesus disse que foi preparar uma morada. Ele não falou que foi em algum lugar, mas nos céus com Deus. Amém. E aí nós temos que aguardar, né? Aguardar com paciência. Então o sofrimento é um cálice amargo, mas ele findará. Ele passará. A questão é ser perseverante. É animarmos uns aos outros. Não é? Tem um irmão passando por dificuldade, olha, irmão, fica quieto, fica tranquilo, isso vai passar. É só uma questão de tempo. Né? Eu sei que muitos querem ir para o céu, mas também não querem morrer, né? E sem morrer não tem jeito de ir para o céu. Só se for arrebatado. Falar que quer ir para o céu, todo mundo quer. Você quer morrer? Não, não quero não. Por enquanto quer ficar no barim, beber água mineral, gasosa, número 1, número 2, número 3, tomar um cafezinho lá do Ricardo, né? Tibaense. Não quero morrer. Mas que está regendo aqui a lei é essa. Se não formos arrebatados, iremos passar pela morte. Falar em morte é triste, mas é o que está escrito. Tá? É o que está escrito. E eu, por mim, se Deus me chamasse agora, já estaria satisfeito. Já tive cabelo, já passei bastante, já queimei na praia bastante também. Já casei, dei um filho, o Ricardo agora adotou ele lá. Enfim, já fiz muitos amigos, tem muitos inimigos, não sei. Prontinho. Não é, Souza? Olha lá, dois, tem dois, eu e ele. É isso, irmãos. Vamos alegrar. Alegrar na dor. Coisa triste. Você fala com um pai, por exemplo, que está desempregado, precisando levar o alimento para casa, fala para ele: tenha paciência em Deus, é difícil, não? É muito difícil. Ou que está passando uma enfermidade, ou são vários problemas. Porém, nós temos que nos alegrar em Deus. Deus, uma hora para outra, pode entrar com a sua provisão e resolver a questão. É momento, questão de momento. E não tem outro meio você se alegrar se você não tiver um relacionamento realmente com Deus. E ter no seu coração, no fundo do seu coração, e ter essa certeza de que Deus te ama. Amém. Amém. Amém? Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Agradeço a Deus pela oportunidade. Que Deus continue nos ajudando, nos fortalecendo, nos dando força para que a gente possa sempre dizer: Senhor, a luta está muito grande, as dificuldades são muitas, meu coração tem dia está tenebroso, mas eu sei que o Senhor vive e virá para mim. E sei que o Senhor me ama. Amém? Amém. Vamos estar encerrando? Vamos colocar de pé então, vamos estar encerrando. Há algum aviso? Tem sim. Amanhã teremos o ensaio, né? O ensaio com os jovens, com o Ministério de Louvor. Amanhã não, terça-feira. Terça-feira. Terça-feira tem culto, né? Normal que eu estou adiantado, pastor. Estou meio adiantado no negócio. Adiantado, né? Terça, culto. Terça, 19h30, culto aqui, o pastor Davi. Estamos continuando o estudo de Mateus, né? Terça-feira. Terça-feira,
Na quarta-feira teremos o ensaio do Ministério de Louvor, onde o Ministério está crescendo, está sendo um bênção, né, para tudo, para louvar o nosso Deus. A Mônica foi a mais recente chegada, e quem quiser chegar para fazer parte, para contribuir também, será bem-vindo, né? Demais, tem aí o pedido de oração com a irmã Liliana, onde as pessoas podem entrar em contato com ela através do WhatsApp, né, deixar os seus pedidos de oração, ou então na caixinha aqui na porta da igreja tem uma caixinha, pode escrever o nome e deixar, que será levado para ela, tá? E estaremos em oração aí para essas pessoas que estão necessitadas. E sábado vai ter os jovens, sábado o encontro de jovens vai ser aqui, ou não? Lá em Jesuânia, né? Igreja Batista. Isso. E domingo nos encontraremos novamente. Lembrando que hoje à noite tem o Culto em Jesuânia. culto em Jesuânia. 6 horas tem a aula de hermenêutica, a 8ª aula com o Ricardo, com o presbítero Ricardo, né? Certo. É isso? Depois o culto às 7 horas. É isso aí. Demais. É só isso, pastor. Se Jesus nos der até domingo nós estaremos por aqui. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela tua rica e poderosa palavra. Sabemos que o Senhor nos ama, que o seu amor é tão grande, que o Senhor deu o seu Filho único para morrer no nosso lugar. Que nós possamos, ó Deus, permanecer firmes em Ti, ó Deus, sabendo que as Tuas promessas vão se cumprir, que nós precisamos, ó Pai, estar ligado ao Senhor, fielmente ligado ao Senhor, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, viver uma vida de acordo com a Tua palavra, ó Deus, que o Senhor desperta em nós essa vontade de buscar sempre o Senhor nos estudos, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem cuidado da nossa vida. Nós abençoamos, ó Pai, aqui cada família representada, ó Deus, que o Senhor entre com a tua ação poderosa. Oramos pela vida da nossa irmã Liliana, a recuperação dela. Oramos pela vida do pastor Davi, irmã Maria, sua família, ó Deus. Oramos, ó Deus, para a vida de cada um aqui, ó Pai, que o Senhor continue derramando a tua graça, o teu favor, ó Deus. Embora nós não merecemos nada do Senhor, mas o Senhor é compassivo, o Senhor é justo, o Senhor tem derramado sobre nós muitas bênçãos, ó Deus. E, ó Deus, os pequenos sofrimentos, as pequenas aflições que estamos passando, ó Pai, a tua palavra diz que é para nós deixar nas tuas mãos, que o Senhor cuide. Por isso o Senhor cuide de cada um, o Senhor esteja trabalhando em cada coração, ó Deus, aquele coração que está aflito, aquele coração que está, ó Deus, querendo uma coisa que às vezes não agrada o Senhor, que o Senhor entre na tua providência, ó Pai, e que os demais trabalhos da igreja, ó Pai, os trabalhos que estão no coração do pastor Davi, ó Deus, que estão no nosso coração, que possa ser, ó Pai, desenvolvido por Ti, que o Santo Espírito do Senhor esteja conosco, nos ajudando, ó Pai, nos orientando aquilo que nós devemos fazer. Perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas, perdoa, Deus, os nossos pecados, que nós possamos, ó Pai, realmente buscar a presença do Senhor nesse dia tão tenebroso. É isso que nos dá alegria, é isso que nos faz vencer e ir para frente, porque o Senhor é bom, porque as suas misericórdias se renovam cada manhã. Nós louvamos o Senhor por esse dia, o Senhor nos deu um almoço, vai nos cuidar do Senhor também, e que os demais trabalhos sejam para a tua honra e para a tua glória. Nós oramos assim, ó Pai, agradecidos no nome do nosso querido Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus que esteja com essa igreja e com todo o povo de Deus, hoje e todo sempre. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.